Presidente, eu fiz um roteiro aqui de 19 perguntas, consegui fazer 15, porque o nosso tempo acabou. Não, porque o nosso tempo acabou e eu sei que o senhor tem uma agenda. Vamos fazer um outro programa. Vamos, quando o senhor quiser falar, nós queremos ouvi-lo naturalmente. Pessoal, então abrindo aqui, comentando a entrevista do Lula com a Natuza Neri, tá? Reinaldo Azevedo disse o seguinte, porque Lula hoje é o mais importante conservador do Brasil. Com correção, Lula afirmou que no dia 8 tentou-se um golpe de Estado e afirmou que as Forças Armadas, o Ministério Público e a AGU não são lugares para se fazer política. O que é um conservador? É aquele que conserva as instituições e repudia disrupções. Eis o presidente Lula, subversivo da democracia em sentido literal, é Bolsonaro. E igualmente subversivos e golpistas são alguns que o seguiam, inclusive as adesões passivas ou nem tanto das Forças Armadas. Impressionante. Boa parte dos ditos liberais brasileiros se cala diante da óbvia contaminação das Forças Armadas. Em vez de os valentes exigirem rigor na apuração, ficam fazendo firula quando não atacam as vítimas, como se fez com este patético Romeu Zema, cujo pensamento só não é mais estropiado do que sua gramática. Se bem que chamá-lo de liberal é uma ofensa ao dicionário. E aí eu aproveito essa questão para já emendar no assunto do Glenn Greenwald, de novo, né? Porque hoje ele deu uma entrevista dizendo que a esquerda achou que eu era sua propriedade. E lá ele disse, né? Minha crítica ao Alexandre de Moraes vai além da liberdade de expressão. Me preocupa a falta de um processo justo para os presos, ao qual todos os cidadãos têm direito. Eu sei que todo mundo aqui tá meio de saco cheio do Glenn, essa defesa desesperada que o Glenn faz para defender aí os golpistas, gente que está querendo destruir a democracia, destruir a liberdade de expressão. E o Glenn realmente encampou uma luta pelo direito dessas pessoas de continuarem ali apregoando um golpe de Estado e destruírem a democracia, né? É impressionante isso. Mas eu queria aqui fazer um pouco o papel do advogado do diabo e mostrar um pouco o lado do Glenn, tá? Porque o Glenn, ele sempre militou nessa área, tá? Contra o abuso do poder estatal. E é claro, a gente não pode aqui esquecer o fato que ele é norte-americano, porque isso faz toda a diferença nesse caso específico aqui, porque o abuso do poder do Estado nos Estados Unidos normalmente vem com isso. Então a agência de inteligência lá dos Estados Unidos entrando nos celulares das pessoas para investigar, processos judiciais também problemáticos com ali delegados, enfim, ultrapassando seus limites legais. Inclusive o Pedro Doria, né, eu queria até dar o crédito aqui para ele comentou isso dizendo, olha, o notório J. Edgar Hoover, né, o comandante lá do FBI, fazia em todo tipo de trapaça no processo e tal. Então, assim, a noção que o Glenn tem de abuso do poder estatal, e essa é a militância da vida dele, é essa noção do abuso que acontece eventualmente lá nos Estados Unidos, que aconteceu na história americana e tal. E aí é meio óbvio que nesse contexto o Glenn ia pegar no pé do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes foi chamado, nesse contexto de golpe de Estado iminente no Brasil, ele foi chamado a tomar decisões para acontecer do golpe. E aqui vem o ponto que eu acho que reside a total incapacidade do Glenn de reconhecer a nossa realidade, ou seja, um país que teve já 7, 8 golpes de Estado, ou seja, as Forças Armadas tomando o poder. A gente não tem o mesmo medo do poder estatal que o Glenn tem. O Glenn tem desses processos, juízes, super juízes tipo Sérgio Moro, juízes que ali ultrapassam as balizas legais, que ultrapassam a marca do processo legal, e aí ele acha que o Xandão tá nessa linha agora. Agora, o nosso problema aqui é muito mais grave. A gente tem medo de um golpe militar, porque a gente já passou por isso 6, 7, 8 vezes. Então, assim, a gente tem medo de perder todas as liberdades e a vida de um dia para o outro. E é isso que eu acho que ele tem dificuldade de compreender. E nós, como brasileiros, compreendemos isso bem. A gente já viu essa história antes, tá? A gente já viu movimentos organizados de rua, da direita, aí começam a marchar e tal. E depois, aí tem os articulistas que vão criando ali na imprensa, tá? A narrativa que possibilita o golpe. E tem uma coisa aí, né? A gente já viu essa história antes, tá? Carlos Lacerda e tal. Então, a história, ela não se repete nos nossos olhos sem reação. Então a gente compreende quando o Alexandre de Moraes intercepta esses caras no meio do movimento e corta o barato deles, né? Bem, então é isso. E aí, só pra gente fechar esse vídeo de hoje, né, eu queria comentar essa notícia. Tá? 1/3 da dívida da Americanas é com bancos públicos. O governo age para reduzir perdas e tal.
1/3 da dívida. A dívida é de 20 bilhões, então 7 bilhões aproximadamente desse rombo, né, desse mico, ficou aí na mão dos bancos públicos. Bem, a gente não vê, enfim, nos grandes jornais, na grande mídia e tal, ninguém questionando a lisura desses empréstimos, nem nada. Ou seja, o que eu quero comentar aqui é o seguinte: alguns, desde que sejam pessoas benquistas aí no mercado financeiro e tal, alguns podem pegar 7 bilhões emprestado de banco público e dar calote. E não responder processo criminal nem nada, né? E aí eu relembro, assim, nos governos do PT, bastava ter uma operação qualquer que tivesse calote, que alguém pegasse um dinheiro lá em BNDES, Caixa, e não pagasse, valor 1/10 ou menos desse valor desse calote aí da Americanas, e já era o caso tratado como extremamente criminoso, o empréstimo tinha sido doloso, tinha trapaça no meio, já era colocado assim. Então, eu relembro isso tudo aqui, não com sentido de linchamento de quem fez isso na época, tal, mas só de relembrar e, né, sugerir uma autocrítica também. Pegaram pesado demais com uns aí e de leve demais com outros, né? É isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando, se você gosta do nosso trabalho e quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.